Como vai, pessoal? Sejam bem-vindos. O assunto do vídeo: sistemas do primeiro grau, ensino médio. Vamos nessa. Breve resumo, do que vai ser visto. Definição, que são sistemas do primeiro grau, solução de alguns exemplos. Aqui, a partir da solução dos exemplos, então vai haver no decorrer deles dica ao longo das soluções. Estratégias para resolver de forma mais fácil e coisas desse tipo. Então vamos nessa. Primeiro, definir o que são sistemas do primeiro grau. São sistemas formados por equações onde o maior expoente das incógnitas é 1. Então vamos lá ver exemplos, Primeiro exemplo. A gente vê aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas, x e y. A gente pode ver que nas duas equações as incógnitas x e y só possuem no máximo um expoente igual a 1. Não aparece x ao quadrado nem y ao quadrado, porque aí já não seria do primeiro grau. Esse tipo de exemplo, no caso o exemplo 1, ele é bem conhecido nos primeiros tipos de sistema que a gente aprende lá no ensino fundamental, que é o sistema de duas equações a duas incógnitas. Possui aquelas formas de solução que já são conhecidas desde lá, que é o método da comparação, da substituição, o método da adição, ou também chamado de eliminação, e às vezes, dependendo do livro, ele pode também ensinar até o método gráfico. Por exemplo, você colocaria y em função da variável x nas duas equações, construiria no mesmo par de eixos cartesianos o gráfico das duas funções que você obtém de cada uma das equações. Então, plotando o gráfico de y em função de x dada pela primeira e pela segunda equação, a gente vai encontrar um ponto comum a essas retas. Esse ponto em comum vai ser a solução do sistema. Outro tipo de sistema do primeiro grau seria, nesse exemplo 2, 3 equações a 3 incógnitas. Você pode ver que todas as equações, as incógnitas x, y e z vão aparecer no máximo elevado a 1. A gente vai ver nesse vídeo a solução de sistemas do tipo 2. Como eu já disse, do tipo 1 já são bem vistos no ensino fundamental. Aí no caso a gente vai partir para o caso sistemas do tipo 2, apresentando estratégias de como resolver e obter de uma maneira mais fácil cada incógnita. Então vamos nessa. Vamos para o primeiro exemplo. Resolva o sistema x mais y igual a 2, x mais z igual a 1, y mais z igual a 7. Qual é a melhor estratégia de resolver? Você pode resolver de diferentes formas, Mas tem uma que pode ser considerada mais simples, a mais fácil, que seria, então, somar membro a membro as três equações do sistema. Então, como o x aparece em duas equações, mesma coisa, y e z, quando eu somar os primeiros membros das três equações, vai ficar a soma de 2 vezes x com 2 vezes y mais 2 vezes z, igual a soma dos segundos membros, que é 2 mais 1 mais 7. Colocando o 2 em evidência no primeiro membro e fazendo-se a soma do segundo, que vai no caso dar 10, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes a soma das incógnitas igual a 10. Claro que eu posso simplificar isso dividindo tudo por 2 dos dois lados, Aí então eu vou obter a soma das incógnitas, x mais y mais z igual a 5. Eu vou chamar ela de equação 1. Qual a estratégia daqui em diante? Se eu cada equação me dá a soma de cada par das três incógnitas, e a minha equação 1 eu tenho a soma das três, basta ir trazendo uma a uma cada equação do sistema na minha equação 1. Aí assim eu vou obter uma das incógnitas, por exemplo. Como eu sei que a soma das três incógnitas é 5 e a primeira equação me diz que a soma de x e y dá 2, então eu posso fazer o seguinte: x mais y é 2 mais z igual a 5, ou seja, z é 5 menos 2, no caso z vai dar 3.
Mesma coisa eu faço com a segunda equação. Trago ela para minha equação 1. Como eu sei que x mais z mais y é 5. E a segunda equação do sistema diz que x mais z é 1, então y vai ser 5 menos 1, ou seja, y é 4. Mesma coisa, finalmente, para a última equação do sistema. Sendo a soma das três incógnitas 5. Pela terceira equação, y mais z é 7. Então, a gente pode fazer x igual a 5 menos 7, portanto, o x vai ser menos 2. Então, quando você encontra um sistema de equações em que estão três equações a três incógnitas, com a soma de cada par das três incógnitas, o método mais indicado para se resolver é somar membro a membro as três equações, com isso obter a soma das três incógnitas e depois ir sucessivamente levando cada equação do sistema à sua nova equação. Com isso vai obtendo facilmente cada uma das incógnitas.